Bom dia! Vocês me ouvem aí direitinho? Sim, professor, bom dia. Muito bem. Vamos aguardar aqui a chegada de mais colegas para a gente poder começar a aula de hoje. Muito bem. E aí, como é que foram de carnaval sem carnaval? Descansaram bastante, pelo menos? Sim. Vamos ver se as coisas agilizam mais com a vacina, né? Para ver se no ano que vem teremos carnaval de novo. De verdade, não festa clandestina, né? Muito bem. Então vamos retomar aqui nossas noções gerais de sucessões. Bom, até agora nós vimos o seguinte, aqui as relações, né? Eu comecei com as relações do direito das sucessões com as outras áreas do direito civil, como eu já falei, né? Sobre parte geral, obrigações, contratos, direitos reais, direito de família, o direito das famílias. Aqui a ligação do direito das sucessões com o direito constitucional, né? As garantias constitucionais da herança, função social da propriedade e os direitos ligados às famílias. Vimos o conceito de direito das sucessões, os fundamentos principais, que são propriedade e família, o objeto, né, que é a transmissão de bens e obrigações, bens, direitos e obrigações, né, do falecido aos seus sucessores. Vimos o dispositivo constitucional relacionado à herança, né, que é o artigo 5º, inciso 30, e as características, né, das sucessões, que toda sucessão, né, que envolva aí a morte de alguém e a passagem do patrimônio para os seus herdeiros vai ter essas características, né? A única que tem aí a possibilidade de ter alguma variante, né? A segunda, que pode ser a legítima, pode ser a testamentária, sozinhas ou juntas, né? Legítima com testamentária. As outras características estão sempre presentes ou devem estar sempre presentes. E aí paramos, né, nessa parte dos sistemas de direito das sucessões, e eu disse a vocês lá no final da aula da sexta-feira passada que aqui temos uma discussão histórica no direito das sucessões sobre se a herança ela é uma forma de distribuição de renda ou se é uma forma de concentração de renda. E o primeiro sistema, né, de direito das sucessões que surgiu na história foi esse, né, da concentração obrigatória, e esse aí, pelo próprio nome, né, já dá para perceber que é um sistema de concentração de riquezas, já que nesse sistema apenas um herdeiro ficava com todo o patrimônio e os demais ficavam sem nada. Então havia uma concentração de renda em que todos os bens continuavam nas mãos de uma só pessoa. Estava lá nas mãos do falecido em vida e passava para um herdeiro, só um, quando essa pessoa vinha a morrer. E esse sistema, né, era baseado na questão da masculinidade, né, da linha masculina de sucessão e da primogenitude, né? Então só o primeiro filho, o homem, é que poderia ter direito à herança, os demais não tinham. E aí eu até falei para vocês, né, que no sistema antigo de Roma, até a adoção ela foi criada, né, dentre outras funções, com essa função específica, né, que por muito tempo passou a ser, inclusive, a principal, que era de adotar outros homens, né, durante a vida daquele detentor do patrimônio, justamente porque essa pessoa não tinha filhos ou ainda não tinha condições de deixar filhos, enfim. Então, foi muito usado, né, o instituto da adoção como forma de manter esse sistema funcionando no direito romano antigo, né?
mas havia exceções, mesmo nas sociedades antigas, né? Porque o sistema da concentração obrigatória ele foi o sistema que prevaleceu ali nas sociedades antigas e também na Idade Média, Idade Moderna. Isso só vai mudar realmente ali na Revolução Francesa para frente, né? Então, já no século XVIII é que esse modelo vai caindo em desuso, né? Mas até mesmo nas civilizações antigas a gente encontra exceções a essa regra, né? Ou formas de tentar contornar a situação que era comum acontecer, como hoje também, de você não ter filhos homens, ou de não ter o primeiro filho homem, de não ter o primogênito do sexo masculino. E um exemplo disso está na Bíblia, né? Não é aula de religião, vocês vão ver logicamente aqui que o intuito não é esse de evangelizar ninguém, vocês vão ver que é uma regra mesmo, né, que está lá do direito hebreu, né, e que a gente encontra na Bíblia, no livro de Números, capítulo 27, versículos 8 a 11. Né? E aí, no sistema hebreu de sucessões, criou-se, né, uma série de regras que foram ali destinadas justamente a contornar, né, essa situação que era comum acontecer, claro, né, até hoje, de você não ter homens sendo os primeiros filhos, de não ter filho primogênito do sexo masculino. Então, para evitar que ali no sistema hebreu a herança, né, ficasse sem dono, né, então criou-se mecanismos para destinar esses bens para outras pessoas. Então, vamos dar uma lida nesse trecho, né, do livro de Números, para a gente ver como é que os hebreus tratavam isso, né? Tratavam essa questão da ausência, né, de um filho homem, né, de um primogênito do sexo masculino. Bom, diz aí o trecho seguinte: dirás aos israelitas: se um homem morrer sem deixar filhos, a herança passará à sua filha. Se não tiver filhas, será dada aos seus irmãos. Se não tiver irmãos, a herança passará aos irmãos de seu pai. E se seu pai não tiver irmãos, será dada ao parente mais próximo em sua família, e este último tornar-se-á seu possessor. Então, tem uma série de regrinhas aí que aparecem nesse dispositivo, né? A primeira é a seguinte, é a que trata da ausência, né, do filho homem primogênito, né, do primogênito do sexo masculino. Então, se o homem morrer sem deixar filhos, então a herança vai passar para sua filha, né? Então, a ideia era essa. Se não há filhos do sexo masculino, então aí, na ausência dos filhos do sexo masculino, é que a herança passaria para a filha, né? No caso, havendo qualquer filho do sexo masculino, independente de ser o primeiro que nasceu na ordem lá, né, da família, ou o último, ele herdaria. Então, essa primeira regra só vai existir, ou só existiria, se não houvesse nenhum filho, né, nenhum filho ali do sexo masculino. Certo? Então aí passaria para a filha. Não tendo filhas, aí a herança seria dada aos seus irmãos, né? Então aí no caso outros irmãos que essa pessoa tivesse, né? Se não tiver irmãos, a herança passará aos irmãos de seu pai. No caso aqui, a herança passaria aos tios, né, do falecido. Ou melhor, os tios dos outros, dos que seriam ali os filhos, né? E se seu pai não tiver irmão, será dado ao seu parente mais próximo em sua família, e este último tornar-se ao seu possessor. E aí, então, seria qualquer parente, até os mais distantes, porque no modelo hebreu não havia, né, restrição de graus de parentesco, então, até um parente muito distante poderia surgir para se habilitar na herança e ser ali considerado o herdeiro, né? Mas mesmo assim, nesse modelo, né, havia uma ideia de concentração de renda, né? Porque estava ali determinado no singular. A herança passará à sua filha. Então, aí na ideia, né, que havia nesse modelo hebreu, seria o que? A primeira filha, né? Por isso, não, se não tiver filhas, vai passar aos seus irmãos, os outros irmãos que ela tivesse, né? Então, que aí no caso teriam que ser mulheres, outras mulheres, né? Já que a ideia aqui era que deveria haver sempre um herdeiro do sexo masculino, né? E essas regrinhas só seriam utilizadas se não houvesse nenhum herdeiro do sexo masculino, certo? Então, esse foi um dos modelos, né? Era exceção, claro, a regra era no modelo antigo de termos a concentração obrigatória, ou seja,
toda a renda sendo passada para o filho homem, né, para o primogênito do sexo masculino. E aí algumas sociedades como a hebraica criavam essas outras regras, né, que eram usadas só em caráter excepcional, ou seja, na ausência do filho homem. Aí entrariam as mulheres, né, as filhas, mas esse modelo não era visto na época como ideal, porque, como eu falei na aula passada, as mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens nessa época, e muitas vezes elas eram vistas como propriedade. Então, quando elas nasciam, pertenciam ao pai, e quando elas chegavam à adolescência, iam casar, né, e passavam a pertencer ao marido. Então, por conta disso, né, do fato de que as mulheres não tinham ali independência, vida própria, os mesmos direitos que os homens, então não era visto com bons olhos naquela época que as mulheres fossem herdeiras. Então, elas só tinham o direito à herança em caráter excepcional, como nesses casos aí mencionados, né, que a gente viu agora no caso do direito hebreu, certo? Então, essa era uma exceção à regra. Bom, hoje a gente tem o sistema da concentração obrigatória? Tem, mas ele hoje é exceção, né? Onde é que você vai encontrar esse sistema ainda funcionando? No mundo ocidental, raríssimas exceções, né? Salvo engano, o único país que ainda mantém esse modelo, né, como uma das possibilidades é a Escócia, né? A Escócia é o único país aqui do mundo ocidental que ainda usa esse modelo, né? E você vai encontrar esse modelo também, né, de herança nos países islâmicos que seguem o Alcorão como se fosse a lei fundamental do país. Então, naqueles países que seguem a chamada Sharia, né, que é a doutrina ali baseada estritamente no Alcorão, vão seguir ainda o modelo da concentração obrigatória. Já nos países islâmicos que têm uma certa abertura e tem um modelo, vamos dizer, de constituição, né, separada do Alcorão e tudo mais, aí você vai ter um modelo, né, que a gente vai ver daqui a pouco, que é o modelo hoje mais consolidado. Né, mas ainda você vai encontrar nesses países que seguem o modelo do Alcorão, né, ou seja, a lei baseada na religião, aí eles vão usar ainda esse modelo da concentração obrigatória. Então, salvo a Escócia e os países islâmicos que seguem, né, o Alcorão como a sua lei fundamental, você não vai encontrar em outros lugares esse sistema funcionando. Inclusive, nem vai mais existir, né, porque você não vai mais encontrar esse sistema ali remanescente. O que vamos ter no mundo ocidental como herança, né, desse modelo é o que a gente vê no modelo da sucessão real. Em alguns países também, porque já mudou isso também em alguns, né, em outros. Então, naqueles países que seguem ainda o modelo da sucessão da monarquia, né, em que o príncipe herdeiro é um homem, né, o primeiro filho do sexo masculino, então esses países ainda têm essa remanescência, ainda tem essa herança, né, do modelo de concentração obrigatória. Mas alguns países, né, ali europeus, já mudaram essa regra, né? E hoje, para ser herdeiro, ou para ser príncipe ou princesa, né, não é necessário que seja ali o primeiro filho homem. Basta que seja o primeiro filho ou a primeira filha. Então, hoje, a regra é da primogenitude, independentemente do sexo da criança, né, da pessoa que vai ser ali o herdeiro ou a herdeira. Então, alguns países europeus, como o próprio Reino Unido, já mudaram a sua regra e pode haver, né, nas próximas gerações, uma rainha, né, uma princesa regente, uma princesa herdeira, e não mais só príncipes regentes, príncipes herdeiros, né? Então, até esse modelo ali na sucessão da monarquia está mudando, né? Porque esse modelo da concentração obrigatória é um modelo baseado nos dois pilares, né, que são pilares aí bastante antigos e arcaicos: primogenitude, ou seja, a figura do primeiro filho, e que tem que ser homem, né? Então, primogenitude da linha masculina, o filho homem, o primeiro filho homem, o primogênito do sexo masculino. Então, esse foi um modelo que prevaleceu ali nas sociedades mais antigas, mas com o passar do tempo, né, esse modelo foi perdendo espaço, principalmente depois da Revolução Francesa, né, ali já no final do século XVIII, e aí foi abrindo espaço para outros modelos que já existiam, mas que ainda não eram, né, considerados as regras para as sucessões, certo? Então, esse era o primeiro modelo, né? Esse foi o primeiro sistema de direito das sucessões, e nesse modelo ficou muito claro, creio eu, né, que esse era um modelo baseado na concentração de renda. Então, aqui a ideia não era dividir
a herança. A ideia era manter a herança nas mãos de uma só pessoa, saindo da figura do falecido, que já não podia mais, né, logicamente, manter o patrimônio sob sua responsabilidade, e esse patrimônio, então, passaria para a responsabilidade de outra pessoa, no singular, outra, né? Tirando essa exceção do modelo hebreu e outras poucas que existiram, esse modelo da concentração obrigatória sempre viria para concentrar renda, né, nas mãos de um só herdeiro. E os outros herdeiros ficariam sem nada, certo? Bom, aí temos o segundo modelo, né, o segundo sistema de direito das sucessões, que é chamado de divisão necessária. No modelo da divisão necessária, né, como o próprio nome já diz, divisão, a ideia aqui então é dividir e não concentrar, distribuir, né, e não concentrar. A partilha ocorre entre todos os filhos do autor da herança ou entre seus parentes mais próximos. Esse modelo surgiu também no direito romano, né? Outros modelos, né, de direito antigo, como o que acabamos de ver agora do hebreu, já tinha, né, esse modelo sendo utilizado ali, mas não como regra, né? Ele vai aparecer ali no modelo antigo como exceção e com o passar do tempo, né, muitos e muitos séculos depois, é que ele passa a ser a regra. Então, nesse modelo da divisão necessária, vai se levar em consideração quem são os parentes mais próximos do falecido, independentemente de serem ali o primeiro filho, segundo, terceiro, se é o último, independente do sexo, se é homem, se é mulher. Então, essas questões acabam, né, sendo ali, aos poucos, né, com o passar do tempo, superadas, certo? No modelo antigo, havia distinções, né, categorizações e hierarquias entre os herdeiros, né? Então, por exemplo, havia diferenças nesse modelo mesmo da divisão necessária entre homens e mulheres. Então, a parcela da herança dos homens seria maior do que a das mulheres. Geralmente, eles herdavam o dobro, né, que as mulheres. Havia também a questão relacionada à origem dos filhos, né? Se os filhos provinham do casamento ou se eram filhos espúrios, né, os filhos lá dos relacionamentos fora do casamento. Então, isso também contava, porque os filhos fora do casamento não contavam, né? Ou se contavam, herdavam menos do que os filhos que provinham do casamento. Então, essas regras, elas só vão mudando também com o passar do tempo. Mas a ideia da divisão necessária era, né, desde o início, a de distribuir a renda entre os filhos do autor da herança, entre os filhos do falecido ou da falecida. Então, nesse modelo, você tem aí vários, a possibilidade, pelo menos, né, de vários herdeiros. Porque pode ter um só, se havia um só filho sobrevivente, se havia só um parente. Mas havendo mais de um, haveria então a divisão para mais de um parente. E o nome, né, do sistema é divisão necessária, porque esse modelo ele sempre teve ali a determinação feita por uma lei. Então, cada sociedade que adota esse modelo, seja como exceção, seja como regra, vai adotar esse modelo por meio de leis. E essas leis é que vão estabelecer as regras. Como eu falei agora aqui. Por exemplo, os filhos do sexo masculino herdam o dobro, né, do que as filhas, do que as filhas do sexo feminino, né? Sendo até redundante com essa história aqui, para ser mais enfático, né, com relação à diferença entre os sexos. Então, os filhos herdavam mais do que as filhas, isso estava lá na lei. Os filhos que eram resultado do casamento, esses tinham mais direitos ou tinham todos os direitos. Os filhos que vinham lá do adultério, das outras relações, né, fora do casamento, esses ou não tinham direito ou tinham menos direitos que os outros filhos que vinham ali do casamento. Filhos biológicos tinham mais direitos do que os filhos adotivos, né? Então, essas regras, elas sempre ali vão existir, né? E aos poucos, né, com o passar dos anos, é que elas vão sendo derrubadas, principalmente, né, agora já da segunda metade do século XX para cá, né? Então, no caso do Brasil especificamente, só vamos ter o fim dessas regras distintivas, né,
e que eram discriminatórias com o Código Civil em 2002. Né? Em 2003 para frente é que a gente vai ter o fim dessas regras. Então, hoje, no Brasil, né, que adota esse modelo, e praticamente todos os países do mundo ocidental adotam esse modelo, você tem, então, ali, todos os filhos podem herdar, independentemente do sexo, independentemente da origem. Então, se é filho biológico ou se é filho adotivo, isso não interessa mais, né? Isso não faz a menor diferença. Se são filhos ou filhas, isso também não interessa mais, né? E se são filhos que vêm do casamento, fora do casamento ou de outras relações, de união estável, etc., isso também não interessa mais. Então, essas questões, né, elas vão sendo superadas com o passar do tempo para garantir que esse sistema seja o mais justo possível. Então, do ponto de vista dessa discussão, né, que existe aqui, doutrinária, as sucessões são uma forma de concentrar ou distribuir renda. Nesse segundo caso aqui, né, nesse sistema da divisão necessária, teríamos aqui uma forma de distribuição de renda. Mas aí que fique claro, quando eu falo em distribuição de renda, eu não estou falando daquela perspectiva mais ampla, constitucional, né, de distribuir renda para a sociedade. Porque aqui estamos falando de maneira mais restrita em relação ao núcleo familiar. Então, a distribuição de renda aqui é em relação à família do morto, né? Não em relação à sociedade, porque as outras formas de distribuição de renda, essas são aquelas que vocês já aprenderam lá no direito constitucional, né? Aqui não, aqui é uma coisa mais restrita, é uma discussão restrita à família, né? Só em relação a quem pode herdar, né? Quantas pessoas vão herdar? No sistema da concentração obrigatória, geralmente era uma só, e aqui podem ser várias. Então, isso vai trazer a possibilidade de, dentro daquele núcleo familiar, de se ter a possibilidade de distribuir a renda, né? Aquele patrimônio que estava nas mãos de uma só pessoa vai passar agora para as mãos de várias pessoas. Isso é uma forma de distribuir renda, mesmo que de maneira restrita, né? Restrita a quem? A família do morto, a família do falecido, certo? Então, esse sistema da divisão necessária, ele ganha muita força com a Revolução Francesa, porque um dos objetivos da Revolução Francesa era justamente esse, né? Quebrar o modelo de herança de concentração obrigatória e garantir a divisão necessária. Então, um dos objetivos da Revolução Francesa foi esse também, né? E a partir daí, a partir do momento que a Revolução Francesa deu certo, né, naquele momento específico, esse sistema passa a ser adotado no Código Civil anos depois, né, o Código Civil de Napoleão, e passa a ser adotado nos outros países. Então, hoje, né, a divisão necessária é o modelo padrão, né, na grande maioria dos países, incluindo o Brasil, que desde que teve lá o seu primeiro Código Civil em 16, né, 1916, já adotou esse modelo como o modelo padrão. Só que, claro, as regras específicas, né, internas desse modelo foram mudando, como eu falei agora há pouco, para garantir hoje, já no século XXI, que não haverá distinções entre os filhos. Então, hoje, são herdeiros do falecido os filhos biológicos, os filhos adotivos, os filhos que vieram do casamento, né, do primeiro casamento, digamos, os filhos que vieram do segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, que seja, os filhos que vieram de relações fora do casamento, os filhos que foram resultado de uniões estáveis, enfim, né? Hoje já não há mais essa distinção, ou pelo menos não deveria haver, porque a gente vai ver mais à frente que o Código Civil, naquela história do copia e cola, né, de 1916 para 2002, ainda tem alguns resquícios, né, daqueles modelos modelos preconceituosos, né, que havia lá no modelo do século passado. Então ainda vai haver algumas regras distintivas e que são até assim flagrantemente inconstitucionais, mas enquanto o Supremo não se manifestar sobre o assunto, vai continuar havendo a possibilidade de aplicação dessas regras, certo? Então, esse modelo é o modelo padrão, mas precisamos saber se é o único, né? Será que não tem outro? Vamos ver se tem? Tem, né? Porque são 3 os sistemas. Até agora está dando para entender tudo, gente? Ok. Bom, aí vamos para o terceiro modelo, né? Para o terceiro sistema de direito das sucessões, que é o sistema da liberdade testamentária,
certo? Então, esse tem a ver com o testamento. Até agora eu não tinha falado, né, de nenhum sistema que tratasse do testamento. Esse é o sistema específico para o testamento, né, que é o sistema da liberdade testamentária. Nesse sistema, o autor da herança pode dispor livremente de todos os seus bens, sem necessidade de partilhá-los somente com seus herdeiros. Então, aqui no modelo da liberdade testamentária, a pessoa ainda em vida, né, vai demonstrar ou demonstra o interesse em deixar a sua herança, em deixar o seu patrimônio para determinadas pessoas. Por quê? No modelo da divisão necessária, você não pode escolher quem são os herdeiros, porque todos terão direito, segundo o que a lei determina. Já no modelo da liberdade testamentária, o falecido, ainda em vida, tem a prerrogativa, né, tem o direito de escolher quem vai herdar os seus bens. E isso, então, ele vai ter que fazer por escrito, né? Ele tem que deixar algo por escrito, registrando a sua vontade de deixar aquele patrimônio para determinada pessoa, uma só, no singular, ou determinadas pessoas, mais de uma, né, pessoa. Bom, quem pode ser esse herdeiro, né? Ou quem poderia ser? A princípio, pode ser algum parente, até algum filho, né? Esposa. E aí podem ser pessoas de fora da família também, né? Amigos, enfim, né? Antes do casamento homoafetivo, né? Antes de se admitir as famílias formadas por pessoas do mesmo sexo, era um modelo também de você deixar para o seu companheiro, né? Você homem, né? Você deixar para o seu companheiro, você mulher deixar para a sua companheira, enfim. Então eram formas também de se deixar heranças, né, para outras pessoas que não fossem necessariamente seus parentes, certo? E então havia, né, e há essa liberdade, né, do ponto de vista de quem pode ser herdeiro, né? Então qualquer pessoa poderia ser um parente, né, próximo ou mais distante, né, um filho de preferência do falecido, né, ou pessoas que nem são parentes, seus amigos, né, instituições de caridade, até pessoas que você nem conhece, né, os pobres, os mendigos que estão lá morando na rua, o companheiro, a companheira antigamente, né, quando não se tinha o direito sucessório decorrente do casamento ou da união estável ou homoafetiva, então havia essas regras todas, né? Então, em relação a quem poderia ser herdeiro ou quem pode ser herdeiro, há essa liberdade maior, né, de você escolher quem será. E aí não precisa estar ali atrelado, né, preso ao que está previsto na lei em relação ao rol, ao elenco de herdeiros que está estabelecido na lei para a divisão necessária. Então, aqui há uma possibilidade maior, né, de você destinar bens para outras pessoas que não os seus parentes especificamente, ou não seus parentes próximos. Além disso, você também tem a liberdade de escolher quais bens vai destinar, né, à herança. Porque no caso do testamento, você tem que estabelecer de maneira muito clara, né, e precisa quem são os herdeiros e quais são os bens a ser herdados. E aí então você pode escolher ali, né, a casa determinada, né, um prédio, uma fábrica, uma fazenda, né, e assim vai. E aí você vai destinando esses bens, seja individualmente, né, vou destinar essa fazenda para fulano, né, vou destinar essa fábrica para ciclano, e assim vai, né? Ou você pode colocar ali, vou destinar essa fazenda para 3 pessoas, né, João, Maria e José, pronto. Então, você pode fazer isso, né, destinar aquele bem dessa maneira. E os bens você escolhe livremente, né, quais serão destinados. E aí tem a outra questão, o quanto, né? Quanto você pode deixar a nível de testamento, né, na herança. Na aula passada, vocês lembram que, respondendo a uma pergunta, né, de um aluno, acho que foi o Miqueias, né, que perguntou, eu disse, né, que aqui no Brasil tem um limite. Você não pode destinar todos os seus bens por testamento, né? Você só pode destinar, no máximo, metade da sua herança por testamento, né? Isso também vai existir em outros países, a regra, né, que vai determinar um teto, né, o máximo que você pode destinar a título de testamento. Mas essa regra nem sempre existiu, certo? Então, por exemplo, no direito romano, né, já ali
no final do Império Romano do Ocidente, a liberdade testamentária passou a ser a regra e não mais a concentração obrigatória, porque os romanos eles estavam naquelas guerras de expansão do Império e era muito comum que homens, né, muito jovens, fossem para a guerra. E não se sabia, né? Se hoje uma pessoa vai para a guerra e não sabe se vai voltar viva, imagina naquela época. Então, a regra passou a ser fazer testamentos. Inclusive, né, os romanos diziam que a morte de uma pessoa sem testamento era uma morte sem dignidade. A pessoa não tinha dignidade, né? Porque ele tinha morrido e não tinha deixado ali a sua última vontade registrada. Então, para os romanos era muito importante, né, que as pessoas deixassem testamentos. E no caso do direito romano, se havia testamento, o testamento era respeitado na integralidade. E por essa razão, né, as pessoas, né, que deixavam testamento, elas tinham ali a segurança de que o testamento ia ser cumprido totalmente na sua integralidade. Ou seja, se eles quisessem deixar toda a herança, né, destinada por testamento, isso seria perfeitamente aceitável, porque não havia limite, não havia teto, né? O teto era o total do patrimônio, né? Então não havia limite de patrimônio para ser deixado por testamento. Só com o passar do tempo, né, à medida que a divisão necessária vai ganhando força, é que a liberdade testamentária vai ganhando restrições, né? Até chegarmos aos dias de hoje, em que temos essa restrição de que só se pode deixar, no máximo, metade da herança por testamento, porque a outra metade tem que ser garantida, no mínimo, para os herdeiros que estão previstos na lei. Então, a liberdade testamentária, ela segue existindo, ela continua existindo, mas hoje com restrições, certo? Que restrições? Aí volto, né, para as características que eu falei agora da liberdade testamentária. Quem pode ser herdeiro? Continua sendo qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa pode ter direito à herança. Inclusive, aqui a gente vai ver que até pessoas que ainda nem existem podem ser herdeiras. O concepturo, né? Aquela criança que ainda nem foi concebida pode ser incluída no testamento. Claro, seguindo regras específicas deixadas pela lei. Mas qualquer pessoa pode ser herdeira, inclusive pessoas que ainda nem existem, né? Parentes podem ser herdeiros? Podem, os mais distantes, inclusive. Pessoas que não são parentes podem ser herdeiras? Continuam podendo, né? Nesse caso do testamento. Bens, eu posso deixar qualquer bem a título de testamento? Posso. Eu escolho o bem e vou lá deixando. Mas, por exemplo, se esse for o único bem a ser herdado, aí é preciso levar em consideração a interação entre divisão necessária e liberdade testamentária, porque eu não posso deixar, nenhum de nós pode deixar o único bem a título de herança por testamento e esse bem ser herdado na totalidade pelos herdeiros testamentários, porque tem um limite lá dos 50% da herança. Então, se aquele for o único bem a ser partilhado, essa regra do limite máximo, né, dos 50%, tem que ser respeitada. E aí vai ser necessário fazer a redução das disposições testamentárias, certo? Então, concluindo essa parte, qual é o sistema adotado pelo direito brasileiro? Nós vamos ter aqui a combinação entre a divisão necessária e a liberdade testamentária. De que maneira a divisão necessária é a nossa regra, certo? E a liberdade testamentária é a nossa, não é bem a exceção, né? Mas vai acabar surgindo mais em casos excepcionais. Mas a gente vai ver que na prática é isso mesmo que acontece, né? A regra é a divisão necessária e a liberdade testamentária é a exceção. Por quê? Como todos nós sabemos, o Brasil é um país pobre, né? É um país que está em vias eternas de desenvolvimento e nunca chega a ser desenvolvido, né? E está cada vez mais longe disso, que a gente está regredindo, né? Então, o Brasil é um país pobre, né? E a grande maioria das pessoas no Brasil é pobre. E faz testamento quem tem bem, né? Faz testamento quem tem patrimônio. Se você não tem patrimônio, não há necessidade de fazer testamento, até porque o testamento não é gratuito, né? Para você fazer um testamento é preciso pagar, e não é barato, né? No caso aqui de Alagoas, um testamento público gira em torno, salvo engano, de R$ 1.500. Então,
Se a pessoa tem um patrimônio pequeno, vai pagar R$ 1.500 para fazer um testamento se ela tem, por exemplo, R$ 10.000 a deixar? Não vale nem a pena, né? Vai perder tempo e dinheiro. É esse dinheiro que ela poderia estar gastando em outras coisas muito mais importantes para a vida dela e dos seus parentes. Então, testamento no Brasil não é uma coisa comum, né? É uma coisa que é, hoje, uma coisa elitizada, né? Só quem tem muito patrimônio é que pensa em deixar testamento, né? Não deveria ser assim, deveria ser algo um pouco mais democratizado, né? Até para também expressar outras vontades não patrimoniais, né? Do falecido ainda em vida, mas infelizmente não é assim. Então, hoje no Brasil, se a gente for colocar uma estatística, né? Bem por alto assim, né? Sem nenhuma pesquisa específica, mas 90% no mínimo das heranças no Brasil são só pela divisão necessária, sem testamento. E aí você vai ter uns 10% ali, né, os 10% restantes de herança com divisão necessária e liberdade testamentária. E aí nesses 10%, né, nessa quantidade menor de heranças, você vai ter que estar sempre ligado nessa regra, né? Divisão necessária tem que ter no mínimo 50% da herança destinada para esses herdeiros e o teto lá da liberdade testamentária. E vai ser muito raro você encontrar a liberdade testamentária sozinha, né? Sem divisão necessária, não chega nem a 1% das heranças. E aí, nesse caso, e só nesse caso, que não há limite, né, para a liberdade testamentária. Então, nesse caso, né, se só houver liberdade testamentária e não houver herdeiros necessários, é que poderia haver, então, a destinação de todos os bens por meio de testamento, o que raramente acontece. Esse é o modelo brasileiro, mas também é o modelo adotado em outros países. Então, a grande maioria dos países do Ocidente adota esse modelo, né? Com diferenças só, por exemplo, no limite, né? Se é 50%, 40%, 30%, o limite para o testamento, quem são os herdeiros, né? No caso, os herdeiros necessários, se há ainda distinções entre herdeiros biológicos e adotivos, se há distinção entre herdeiros do sexo masculino e feminino, dos que venham do casamento ou que não são do casamento, né, os meio-irmãos ou irmãos, né, propriamente ditos. Então, isso é o que vai haver aí como alguma distinção. Mas, em geral, né, nos países que hoje adotam um modelo de direito civil que veio desde lá do modelo francês, é esse o modelo básico, né? Divisão necessária e liberdade testamentária convivendo, né? Só que sempre prevalecendo a divisão necessária. Certo, gente? Alguma dúvida até aqui? Não. Ok. Então, falta 1 minuto e pouquinho, né? Para não quebrar o raciocínio, então eu vou encerrar esse pedaço agora, para fazer aquele intervalo para a gravação, né? E aí, daqui a pouco eu volto para a gente continuar o assunto, tá certo? Então, me aguardem aí que eu volto em instantes. Até já. Até já.